Nesse vídeo, eu juntei conselhos que vários turistas compartilharam que podem evitar prejuízos e problemas que poderiam ser evitados com um pouco mais de planejamento. Minasan, yokoso, Cíntia desu. Bem-vindos ao canal Jeito Japa. Já diz o ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. E saber quais erros os outros cometeram ainda é a melhor forma de se prevenir. Então vamos nos prevenir de cometer esses 13 erros antes de vir ao Japão. Erro número 1, negligenciar a reserva antecipada. Não conferir se os locais que quer ir precisa fazer a reserva. E eu vou citar alguns exemplos para você ter uma ideia de como é o sistema de reservas e compra de tickets antecipado. E vale ressaltar que no Japão a prática de compra de tickets para revenda é extremamente proibida. E eles têm um sistema que você só consegue comprar se registrar os seus dados. Se você comprar um desses tickets em sites de leilão, por exemplo, não vão permitir a sua entrada, então certifique-se de comprar apenas nos sites oficiais ou em lojas autorizadas. Os estabelecimentos que adotam o sistema de reservas fazem no intuito de evitar o transtorno que lotações e filas podem causar. No Japão, o comércio funciona normalmente nos finais de semana, porém, alguns museus, por exemplo, não. Por isso, verifique os dias em que são abertos ao público. E por não serem os mais procurados, não costumam pedir reserva, mas mesmo assim certifique-se. Por exemplo, um museu em Hokkaido da tribo Ainu pede reserva e no calendário não abrem todos os dias e fecham em dias de semana também. O Team Labo, que é famoso pela arte digital, precisa fazer a reserva pela internet, escolhendo a data e o horário da visita. Os tickets da parte da manhã são os que esgotam primeiro, e eu aconselho comprar o seu ingresso com no mínimo 2 semanas de antecedência. Na Disney de Tóquio, você também pode comprar o seu ingresso antecipadamente pela internet para não perder tempo na fila comprando os tickets. Alguns restaurantes do parque também pedem reserva, para evitar filas, principalmente em horários de almoço e janta. E no parque da Universal Studios Japan, também dá para comprar o seu passe online, mas informe-se, pois ele oferece vários serviços e passes exclusivos que são vendidos separadamente. Atrações de verão do anime One Piece tem o One Piece Premiere Show e o restaurante pirata do Sandy, que só o passe normal não te dá acesso. Além da entrada do parque, precisa também da entrada desses eventos, que é por tempo limitado, somente durante o verão. No restaurante pirata do Sandy, só é possível adquirir a entrada pela internet e passar por um sistema de sorteio. Você escolhe a data, o horário e o número de pessoas e espera pelo sorteio. Se for sorteado, vão mandar uma notificação de pagamento e confirmação de reserva. E o One Piece Premiere Show seria melhor comprar o passe pela internet também, para escolher os melhores lugares, de frente ao palco principal. Você também tem a opção de comprar no parque, mas eles só vendem os ingressos que sobrarem. A área do Super Nintendo World dá para entrar com o passe normal, porém, quando o número de visitantes é muito alto, eles limitam a entrada nessa área com um sistema de sorteio também, e só quem é sorteado que pode entrar. E mantém a entrada livre somente aos que compraram o passe expresso ou reservaram uma garantia de entrada pela internet ou logo que entram no parque. Mas a quantia é limitada dependendo do número de visitantes e podem se esgotar rápido e você correr o risco de não conseguir entrar na área do Super Nintendo World. O passe expresso te dá um tipo de reserva no brinquedo e é só você aparecer no horário marcado que você vai poder entrar sem enfrentar as longas filas. E a garantia de entrada é para, no caso de excesso de visitantes, para evitar transtorno. Para você ter uma ideia, um dia normal na Universal ou na Disney, que são os dois gigantes em termos de parques temáticos aqui no Japão, o número médio de visitantes por dia é de 20 mil. Em finais de semana, feriados prolongados e feriados nacionais, esse número pode chegar a 50 mil visitantes, ou seja, mais que o dobro. Alguns hotéis próximos ao parque da Universal Studios Japan oferecem o Early Park Inn, que você pode entrar no parque 15 minutos antes dos portões se abrirem ao público, ou seja, você tem 15 minutos do parque vazio para ir em qualquer brinquedo. Os japoneses que usufruem desse serviço aproveitam para comprar o ingresso do One Piece Premiere Show e verificar se há ingressos no restaurante pirata do Sandy, ou eles vão primeiro nos brinquedos que sempre lotam, como XR Ride ou Flying Dinosaur. O Monster Hunter da Universal
local, a entrada é só com reserva pela internet, em que você usa óculos de realidade virtual e uns 8 kg de equipamento e você literalmente entra no jogo. No verão temos os festivais e fogos de artifício em todo o país e a data varia, sendo um show por cidade. Verifique de qual cidade você vai querer ver esse show e procure a data certa do evento. A entrada é gratuita, mas vendem ingressos antecipados para te reservar um assento na área com melhor visão do show de fogos. Em locais mais movimentados, como em Tóquio, em Sumidagawa, você não consegue ver os fogos parada de tão lotado que fica. E nesses casos, seria melhor se hospedar em hotéis perto do ponto de lançamento dos fogos, porque você vai ter que enfrentar lotações em todos os meios de transporte, tanto na ida como na volta. Por isso, alguns acabam resolvendo pagar e reservar um lugar e ver o show com calma em todo o seu esplendor, do que ver cotovelando os outros em meio à multidão. Se você deseja comer em um dos restaurantes selecionados pelo Guia Michelin, você precisa verificar se há necessidade de fazer uma reserva, porque alguns desses restaurantes atendem um número pequeno de clientes por dia, e reservas lotadas por mais de um mês é normal. Há milhares de restaurantes maravilhosos espalhados por todo o Japão, mas preste atenção porque alguns deles pedem reserva por telefone ou pessoalmente, principalmente no horário de rush dos finais de semana. Mas tem a barreira da língua e é preciso entender que a maioria dos japoneses não falam inglês, porque assim como o japonês é difícil para os estrangeiros, o inglês é difícil para eles também. Aprender a usar um aplicativo de tradução pode ajudar e muito. Deu para entender mais ou menos, né? Você tem que pesquisar direitinho. Imagina chegar no parque da Universal e não conseguir entrar na área do Super Nintendo World. Ou planejar comer naquele restaurante 3 estrelas Michelin e ver que precisa fazer reserva. Daí você vai marcar a sua e ele tá com a agenda cheia por 1 ou 2 meses. É frustrante, né? Entendido isso, agora vamos nos prevenir do erro número 2, não fazer os cálculos corretamente sobre o transporte. Nem preciso mencionar que o transporte coletivo mais usado aqui são os trens. São mais de 200 empresas ferroviárias no Japão, sendo a JR, Japan Railways, a maior de todas. Portanto, adquirir o JR Pass, o passe único da JR, que te permite viajar por quase todas as linhas da JR, incluindo a maioria dos trem-bala, é quase obrigatório. Será? Antes de decidir adquirir o seu passe, saiba que o preço dele praticamente dobrou em outubro de 2023. Por isso é importante fazer os cálculos para ver se compensa obter esse passe. Se, por exemplo, você pretende ficar em apenas uma área da região do Japão e não ir para muito longe, não vai compensar. Talvez compense mais obter o Ice Card, e esse eu recomendo fortemente que você adquira caso tenha chegado à conclusão de que o JR Pass não compensa. Os Ice Cards são cartões recarregáveis que custam uns 500 ienes, e na máquina de compra você deposita uma quantia em dinheiro e cada vez que você passar pela catraca das estações de trem ou de ônibus, ele desconta automaticamente o valor necessário, economizando muito tempo, porque você não vai precisar ficar gastando tempo procurando qual o valor do ticket que você vai ter que comprar. O Suica, que cobre a região de Tóquio, você pode comprar direto na máquina ou comprar através de registro, que é bom caso você perca o cartão. Se você comprar direto na máquina e perder o cartão posteriormente, você vai perder todo o dinheiro depositado no cartão. E no caso do cartão registrado, há a chance de recuperá-lo. E mesmo o Ice Card sendo super prático, você precisa entender que ele não cobre todo o território japonês. Por exemplo, eu que moro na região de Kansai, uso o cartão ICOCA e posso usar ônibus, metrô e trens em toda essa região. Porém, se eu usar ele entrando em Osaka, por exemplo, e tentar descer em Nagoya, eu não vou conseguir, porque lá usam outro cartão e vai causar transtorno de ter que fazer os cálculos e você vai ter que pagar na guarita. Eu uso os ônibus noturnos para ir para Tóquio e carrego os dois cartões, o ICOCA para usar em Kansai e o Suica para usar em Tóquio. Se você for ficar em apenas uma região de Tóquio, aconselho obter o cartão Suica, e se for ficar em Kansai, obter o cartão ICOCA. O cartão Suica e ICOCA podem ser usados em todo o Japão para pagamento de compras em lojas de conveniência ou máquinas de suco. Mesmo que você não use todo o dinheiro do cartão, você pode retirar o resto da quantia em qualquer balcão verde da JR. E os turistas podem obter o cartão exclusivo para turistas. Para isso, eles vão exigir o carimbo ou selo de entrada que você adquire assim que chegar no Japão, antes de passar pela alfândega, se eu não me engano. Eu não sei de todos os descontos que os turistas podem obter só de ter o carimbo ou selo, mas aconselho obter, pois é sempre bom para, se tiver a oportunidade de conseguir um desconto, não perder a chance só por causa de um carimbo. Se você chegar à conclusão de que compensa adquirir o passe da JR, há detalhes que devem ser levados em conta e que alguns turistas dizem ter desperdiçado dinheiro por
não saber usar mais estrategicamente o passe ao seu favor. Presta atenção nessa história. Um turista colocou no seu blog os desperdícios de dinheiro que teria evitado se tivesse pensado em usar de forma mais estratégica o passe único da JR. Ele conta que ele e a sua esposa adquiriram um passe, mas, mesmo assim, incluiu no itinerário visitar um local que na época o passe não cobria, que era em Kanazawa. Pelo mapa, parece perto de Tóquio, mas era mais longe do que ele imaginava e acabou gastando uma boa quantia em dinheiro só de transporte até lá. Isso foi antes do passe único da JR aumentar de preço, porque parece que depois desse reajuste começou a cobrir a viagem até Kanazawa também. Por isso é importante verificar quais áreas o passe cobre e quais não. Outro erro foi ter comprado a passagem de avião para chegar em Tóquio e na volta sair de Osaka, que era o último lugar a ser visitado de acordo com o itinerário que planejaram, imaginando estar economizando em tempo e transporte. Mas uma vez adquirido o passe da JR, ele poderia ir passear em Osaka usando o passe da JR e voltar para Tóquio, que levaria umas 3 horas de viagem, e economizado na passagem de avião, porque a passagem de ida e volta de Tóquio era mais barata que chegar em Tóquio e sair de Osaka. No blog, ele sugere ainda não adquirir o passe da JR e aproveitar transportes mais baratos como os ônibus noturnos, podendo economizar não apenas com transporte, mas com hospedagem também. Eu vou dar um exemplo. A passagem de trem bala de Tóquio para Osaka sem o passe da JR custa uns 15.000 ienes, mais a hospedagem de uma noite que você provavelmente vai precisar. Daí o preço de uma noite varia de um hotel para outro. Já com o ônibus noturno, você pega o ônibus em algum ponto de Tóquio, por exemplo, à noite, em que o preço e o local de partida variam dependendo da empresa que você contratar, e passa umas 8 ou 9 horas viajando durante toda a noite, chegando de manhã em Osaka. Ou seja, não vai ter que pagar por trem e economiza um dia de hospedagem com apenas uma passagem de ônibus. Mas tem que pesar o que é prioridade para você, porque é cansativo depois de 8 ou 9 horas de viagem de ônibus, ainda ter energia para passear durante o dia não é para qualquer um, a não ser que você seja dessas pessoas que conseguem dormir de qualquer jeito em qualquer lugar. Agora, se você prioriza dormir bem, essa provavelmente não é uma boa opção. Faça os cálculos sem esquecer desses detalhes. Tem gente que prefere adquirir o passe da JR e economizar em hospedagem, fazendo reservas em hotéis business perto das estações de trem. E eu vou aproveitar o embalo e falar do erro número 3. Muitos turistas escolhem se hospedar nesses hotéis baratos. Eu já trabalhei num desses hotéis e não era o lugar mais higiênico, tanto que um cliente que tinha problemas de rinite teve uma crise e mesmo pedindo para trocar de quarto, pelo fato de todos os quartos vagos estarem empoeirados, o hotel acabou transferindo o hóspede para outro hotel perto e perdeu o cliente. Mas não vamos generalizar. Quando eu fui para Okinawa, por exemplo, me hospedei num prédio que tinha quartos para turistas e além de barato era bem limpinho. Mas se você sofre de rinite e for fazer uma reserva nesses hotéis, deixe claro suas exigências. Diga que você tem alergia e o quarto deve estar limpinho, sem poeiras. Eles vão dar um tratamento melhor na limpeza do quarto reservado para você. Outra coisa que você deve prestar atenção se for fazer reserva no hotel pela internet é ter certeza do hotel, não verificar apenas o nome, porque aqui no Japão tem muitos hotéis com o mesmo nome. No hotel que eu trabalhei, aconteceu de ter uma reserva e o cliente não aparecer. Daí recebemos um telefonema de um hotel em Hokkaido que tinha o mesmo nome e explicaram que o turista fez a reserva no nosso hotel achando que era o de Hokkaido, só porque tinha o mesmo nome. Eu imagino a frustração desse turista, porque fez a reserva achando que estava pagando barato e lá com certeza teve que desembolsar uma boa quantia para se hospedar ou gastou tempo procurando por um mais barato. Então, caso esteja fazendo as reservas por conta própria, confira e tenha certeza sempre. Erro número 4. Achar que o passe da JR cobre todo o Japão. Se você pretende passar sua temporada em Okinawa, esqueça tudo que eu falei até agora sobre os passes da JR, porque em Okinawa não tem nenhuma linha da JR. Eles têm um monorail, uma linha de trem suspensa, e ela só cobre a área de Naha, a maior e principal ilha de Okinawa. Lá, o meio de transporte público mais usado seriam os ônibus, que pelo site prometem te levar a todos os principais pontos turísticos de Okinawa. Lá tem o Okika, que é um ice card como os usados aqui. Okinawa também conta com as balsas que te levam para as outras ilhas menores, paradisíacas também. Se você não sabe, Okinawa é a ilha tropical do Japão, com uma cultura e culinária peculiar e praias paradisíacas. Lá em Okinawa, alguns turistas optam por aluguel de carros, mas não é opção para os brasileiros, porque precisaria ter a permissão de condução internacional de um dos países signatários da Convenção de Genebra, que o Brasil não é signatário, e nem da Convenção de Viena, que o Brasil é signatário, mas o Japão não, a menos que você tenha carteira de motorista de um dos países signatários da Convenção de Genebra. Mas a permissão de condução
condução também deve ser tirada no mesmo país da carteira de motorista. Não adianta ter a carteira de motorista de um dos países signatários e a permissão de condução internacional de outro. E tem que ser com a configuração da Convenção de Genebra, outro não vale, mesmo que a configuração seja parecida. Pesquise sempre antes de tirar qualquer conclusão, porque no Japão não tem essa de dar um jeitinho. Não cai em conversas fiadas falando que dá para dar um jeitinho. Não dá. Erro número 5. Uma coisa que você deve evitar são pessoas que oferecem serviço de transporte. Muitos turistas chineses estão fazendo uso desse serviço, em que você contrata pela internet um tipo de carona numa van e eles te levam do aeroporto até o hotel ou do hotel até um ponto turístico. Porém, é perigoso e eu não aconselho. E você deve estar se perguntando qual que é o problema? Bom, aqui no Japão, para você trabalhar como motorista para carregar passageiros, precisa constar na carteira de motorista a qualificação de segundo grau, além de outras muitas exigências rigorosas para poder trabalhar como motorista autônomo de táxi, por exemplo. E por que é perigoso? Bom, primeiro porque pelas leis japonesas ele não está qualificado para isso. Uma vez que ele não tem qualificação, ele não pode oferecer esse tipo de serviço. Mas o problema não são apenas as leis, mas as consequências no pior dos casos. Mesmo que esse motorista tenha um seguro bom, ele não vai conseguir acionar o seguro para cobrir os gastos em caso de acidente, porque ele não poderia estar trabalhando com isso. E sem seguro, ele com certeza não vai poder ressarcir os danos e prejuízos que causaram a você, e você vai ter que se virar. Por isso, tome cuidado com esse tipo de serviço. Por mais econômico que possa parecer, o barato pode acabar saindo caro. Erro número 6. Falando agora de dinheiro, você vai precisar carregar dinheiro em espécie, pois muitos estabelecimentos não aceitam cartão de crédito ainda. Essa estatística está mudando gradativamente, mas por enquanto você não vai poder contar apenas com o pagamento no cartão. Então prepare uma carteira que você possa guardar as suas notas e moedas, ou obtenha uma assim que chegar, porque eu vejo muitos turistas desavisados pegando as moedas desajeitadamente, jogando naquela bolsa menor da mala ou na pochete. E quando precisam das moedas para pagar, eles ficam meia hora procurando e não conseguem achar. Carteiras pequenas para usar apenas durante a sua estadia no Japão. Pode ser encontrada em qualquer loja tipo Daiso. Erro número 7. Cartões bloqueados. Outro problema que os turistas se queixaram é que seus cartões foram bloqueados enquanto faziam suas compras no exterior. Isso, na verdade, é uma prática de segurança adotada pelas instituições financeiras devido ao aumento de pessoas usando o cartão de crédito na internet. O banco pode identificar como sendo uma transação fora do padrão e bloqueia para evitar maiores estragos. Esses turistas aconselham avisar a empresa responsável sobre a viagem, informando quando vai, para onde vai, o período que vai ficar fora e quando volta. E informe-se também sobre como desbloquear o cartão do exterior caso aconteça, que geralmente é fácil pela internet. Também como fazer isso por ligação telefônica, pois se não conseguir pela internet, você tem um plano B. Detalhe, ligar do exterior para o Brasil fica extremamente caro, mas a Embratel possui um serviço chamado Brasil Direto, que você pode escolher fazer a chamada a cobrar do exterior e só precisa saber qual código discar. Cada país tem um, informe-se e tenha tudo anotado para eventuais problemas. Muitos bancos no Japão aceitam saques de cartões internacionais. Você precisa se informar em quais caixas eletrônicos de quais bancos você pode realizar o saque. Isso é importante saber e ter anotado, pois o seu cartão de crédito, que dá para retirar o dinheiro no banco A, não dá para retirar no banco B. E os saques pelos caixas eletrônicos dos bancos têm horário, que geralmente vai das 9 da manhã às 3 da tarde. E informe-se também sobre o 7-Bank, o caixa eletrônico que tem em todas as lojas de conveniência da rede 7-Eleven, que também são encontrados em aeroportos. E o melhor, tem a opção em português. Só que alguns turistas reclamaram que a taxa cobrada por saque é meio cara. Então, não se esqueça de se informar sobre esse detalhe também. Erro número 8. Achar que o transporte público funciona 24 horas e não dar importância ao horário de desembarque. Alguns voos chegam tarde da noite no Japão. Até aí, problema nenhum. Se não chegar muito tarde, a ponto de não ter mais condução do aeroporto até o hotel. Mesmo que você chegue num horário que ache que dá tempo, tem que levar em conta a possibilidade de ter atrasos de voo e problemas na alfândega. A média de tempo é de 1 hora desde o desembarque até passar pela alfândega, mas alguns reclamaram ter demorado 4 horas para ser liberado. Há a chance de você não conseguir condução do aeroporto até o hotel. Caso você queira ir para Tóquio, por exemplo, o melhor aeroporto seria o de Haneda, que é o mais próximo da estação de Tóquio, uns 40 minutos de trem. O aeroporto de Narita fica em Shizuoka, província vizinha de Tóquio, mas leva umas 3 horas do momento que você sair do aeroporto até descer na estação de Tóquio.
uma diferença de tempo que deve ser levada em conta quando o pouso está marcado para tarde da noite. A melhor opção se descer em Narita seria ir de ônibus até a estação de Tóquio, em uma viagem que dura um pouco mais de 1 hora. Mas só para citar um exemplo, digamos que você perdeu o último ônibus e acaba achando que se conseguir pegar o último trem vai chegar até Tóquio. Mas esse trem vai fazer a última parada na estação de Chiba. Aí você precisaria trocar de trem para ir até Tóquio, mas já não tem mais trem de Chiba e você fica no meio do caminho e vai ter que esperar pelo primeiro trem, que só sai aproximadamente às 5 da manhã. Entendeu o que acontece se você não prestar atenção nesses pequenos detalhes? Portanto, quando tiver que pegar o trem de noite, verifique o horário de chegada no destino, no Google mesmo, que melhorou muito o serviço, que antes mostrava o destino completo, tipo, saindo às 11 da noite do aeroporto de Narita e chegando às 6 da manhã em Tóquio, por causa dessa parada que eu mencionei de descer à meia-noite em Chiba e esperar pelo primeiro trem às 5 da manhã. Ultimamente ele não mostra mais desse jeito. Se você não completar um destino no mesmo dia, ele mostra os horários do dia seguinte. Mesmo assim, confira o horário de chegada. Erro número 9. Esquecer de um adaptador ou transformador para os eletrônicos que for usar aqui. Tome nota sobre as diferenças daqui, como por exemplo a voltagem. No Japão é o padrão bivolt 100 volts e o formato da tomada é o JIS-C8303. Você pode adquirir em lojas de qualquer aeroporto assim que chegar. Muitos turistas se esqueceram desse detalhe e foram pro hotel sem adquirir um adaptador e pensaram em comprar depois, mas eles falaram que perderam muito tempo procurando por lojas de eletrônico e tiveram que até desistir de alguns passeios porque eles negligenciaram esse detalhe e só depois perceberam que em dias atuais o celular é muito mais necessário do que podemos imaginar. Em viagens turísticas, além do Google Maps, usamos o celular para gravar, tirar fotos, usamos o tradutor e sem perceber você gastou quase toda a bateria num piscar de olhos. Por isso aconselho também adquirir aquelas baterias portáteis junto com o adaptador aqui no Japão, que não vai correr o risco da bateria pegar fogo. Erro número 10. Exagerar na bagagem. Muitos turistas só percebem que trouxeram coisas desnecessárias depois que chegaram aqui, principalmente as mulheres que gostam de se vestir bem e com as redes sociais acabam trazendo malas lotadas de roupas bonitas para tirar fotos e fazer vídeos bem vestidas. Porém, esse acabou sendo exatamente o pesadelo, como roupas que apertam ou com aquele tecido mais áspero, esquecem que vão andar muito aqui no Japão para passear e a roupa que fica roçando acaba fazendo feridas. A mesma vale para os sapatos, trazem sapatos de salto e acabam machucando os pés com as longas caminhadas. Ou trazem aquela sandália bonita, mas que na hora de andar tem aquela fivela que fica pegando e acaba se machucando. Não devemos negligenciar esses pequenos detalhes, porque um machucadinho incomoda horrores e machucar justamente o pé numa viagem que você vai precisar andar todos os dias vai se tornar um transtorno. Você não precisa trazer muita roupa para o Japão. A maioria dos hotéis tem área de serviço com máquinas de lavar e secadoras para uso livre dos seus hóspedes. Basta se certificar direitinho. E ao invés de trazer muita roupa, pode trazer pouca e ir lavando. Só procure escolher as peças feitas de tecidos que não amarrotam. Acredite, diminuir peso e volume da bagagem vai te poupar de um cansaço desnecessário. Erro número 11. Esquecer dos medicamentos que você costuma tomar em caso de, como uma pomada para ferida caso se machuque ou um analgésico para dor de cabeça. Esses remedinhos básicos, porque se você precisar comprar aqui, não vai saber falar direito e mesmo usando o tradutor do Google, vai gastar um bom tempo pegando um remédio, traduzindo, pegando outro e traduzindo, principalmente se você tiver alergia a certas substâncias, é perigoso. Erro número 12, não se informar sobre os serviços de entrega do Takyubin, cujo símbolo é uma gata preta segurando um filhote na boca. Esse serviço te poupa um trabalho de carregar a bagagem, por exemplo. A maioria despacha as malas antes de ir embora. Um caso de conhecidos que eu fiquei sabendo como eles usaram esse serviço foi tipo, despacharam as malas aqui em Kansai e carregaram apenas essas mochilas nas costas, só com o necessário, e foram para Tóquio. E lá eles foram para Disney num dia e passearam pela cidade de Tóquio no outro. E no final do segundo dia foram para o aeroporto, pegaram as malas e foram embora. Você paga por um preço que eu considero barato em comparação a todo o trabalho e cansaço que vai te poupar, principalmente nos últimos dias de viagem, que você já está mais cansado.
Só preste atenção nas medidas, porque eles têm um limite de peso por tamanho e algumas regras do que não pode ser despachado, como produtos químicos inflamáveis. Óbvio, né? Você não vai levar um negócio dentro do avião, é proibido. Produtos muito caros, por exemplo, tem um limite de valor. Erro número 13, não assistir ao vídeo sobre golpes contra estrangeiros no Japão. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você ver e se prevenir contra esses golpes que fizeram muitas vítimas e elas perderam uma boa quantia em dinheiro. O planejamento antecipado dá um pouco de trabalho, mas é muito melhor do que passar por maus bocados, principalmente num país estrangeiro, cuja fala e a escrita são uma barreira ainda. E é isso, espero ter ajudado, espero que você tenha uma ótima estadia aqui no Japão. Se gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva e acione o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. Saigo ma deご覧いただきありがとうございました。次回も見てください。またね。バイバイ。